Esforço constante, não força ou inteligência. Essa é a chave para abrir as portas do nosso potencial, disse Winston Churchill. Reflita sobre isso. A chave para abrir as portas é o esforço constante. É a ideia da roda do Jim Collins. É aquele movimento repetitivo ao longo de muito tempo. É isso que faz com que aconteça o ponto de ruptura. É esse contínuo que faz com que as grandes transformações e as grandes explosões exponenciais aconteçam nas nossas vidas e nas empresas. Para quem está de fora, aparentemente um golpe de sorte, um movimento de uma hora para outra. Não conseguem entender que foi o dia a dia, que foi a caminhada, que foi o processo, a soma de muitos esforços que resultaram nessa grande explosão. Pense nisso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o canal Viver de Renda em julho de 2020. Maratone todos os vídeos, já são mais de 1000 vídeos à sua disposição gratuitamente. Faça a ordem cronológica, porque os vídeos se conectam, eles reforçam ideias, posicionamentos, interpretações de algumas empresas, então faz todo sentido fazer a ordem cronológica. Muito bem, se gostar dos vídeos, deixa o like, compartilhe com os amigos. Vamos falar sobre startups, a gente está sempre falando sobre tecnologia, sobre startups, porque isso nos interessa. Isso é o mundo caminhando para um processo de evolução muito grande. E isso gera valor, isso gera riqueza. Empresas desse setor de tecnologia, de inovação, são importantes. São importantes para estar no nosso radar, para nós identificarmos oportunidades. Os investimentos em startups brasileiras ultrapassaram em 2021 50 bilhões de reais. O que se busca são negócios escaláveis, inovadores e tecnológicos. Eles captaram mais do que o triplo do valor de 2020. Então, temos aí um indicativo importante para os nossos estudos. 2021 foi marcado por turbulências no mercado acionário, na macroeconomia e na política brasileira. Mas existe um setor que continua se expandindo, independente das crises, independente da política, independente das tensões. E de forma acelerada, diga-se de passagem, o das startups. Apenas entre janeiro e novembro, se a gente for fazer esse recorte, de 2021, as startups brasileiras captaram 8,85 bilhões de dólares. Isso dá em torno aí de 50,4 bilhões de reais. O valor representou quase o triplo dos 3,1 bilhões de dólares captados ao longo de todo o ano de 2020. Os investimentos estão crescendo. Quem assistiu a live que fizemos aqui no canal com Marcelo Pedreira, ele destacou muito bem de que o mundo está de olho no setor de tecnologia brasileiro, que nós despertamos grande interesse e somos reconhecidos por excelência nesse setor, nesse segmento. Em sendo assim, os investidores estão à procura de oportunidades. Pequenas empresas, pequenas ideias que estão começando, mas que têm um alto potencial de evolução, de transformação, de ruptura, de disrupção. Então, os investidores estão de olho nesse universo brasileiro. Os dados divulgados pela Distrito estimou que a marca deverá continuar crescendo ao longo de 2022. Né? Se você for observar os dados do ano que passou, 170 milhões de reais foram destinados a Shopee, 110 milhões para a Sami, 260 milhões para a Arquivei, 1 bilhão para a Olist, 121 milhões para a Conta Simples, 724 milhões para a Alice, 204 milhões para a Ambar, 769 milhões para a Facile. Apenas com esses aportes, o total captado pelas startups se eleva para cerca de 9,44 bilhões de dólares em 2021, mais do que o triplo dos 3,1 bilhões de 2020. Os números são expressivos, os números mostram que há um movimento muito forte de procura
dos investidores, dos fundos de investimentos, dos fundos de private equity, de investidores institucionais, investidores pessoas físicas, pessoas que estão em busca de oportunidades. Para Mônica Saggioro, do fundo de investimentos Maya Capital, os números são consequência de um círculo virtuoso iniciado há alguns anos no país. Os melhores talentos estão migrando para essa área de tecnologia. Isso gera excelentes negócios e inspiram ainda mais talentos a criarem novas startups ou se juntar às que já existem. Os casos de sucesso atraem muito capital qualificado, tanto nacional quanto internacional, o que por sua vez torna mais atraente ainda o ato de empreender. Segundo Daniel Ibre, do Venture Capital Mindset Ventures, dois fatores explicam o fluxo de investimentos para as startups: excesso de liquidez global e otimismo com o setor de tecnologia. O momento de baixas taxas de juros motivou investidores a canalizarem capital a aplicações que ofereciam ganhos maiores do que a renda fixa. A liquidez se juntou ao otimismo com o mercado de tecnologia. Vimos uma empolgação em mercados públicos e privados no Brasil desde o ano passado. Todos esses fatores aconteceram também em diversos países. Mesmo assim, o investimento em startups brasileiras cresceu acima da média mundial em 2021. A base de dados Crunchbase apontou que 332 bilhões de dólares foram investidos mundialmente em negócios escaláveis, inovadores, disruptivos, tecnológicos. Mas o número já está, isso em 2020, mas o número já está em 2021 em 637 bilhões, ou seja, o volume mundial de aportes quase dobrou ano sobre ano, enquanto que o volume brasileiro triplicou. O Brasil se tornou, nesse ano, o sétimo maior mercado mundial em termos de investimento para suas startups, segundo um levantamento feito entre novembro de 2020 e outubro de 2021 pela Crunchbase. O país ainda precisa ultrapassar países com menor população, como França, Alemanha e Reino Unido. Os setores mais quentes, obviamente, estão aí na parte dos serviços financeiros, as fintechs, o setor de varejo, de imóveis, de educação, mobilidade e saúde. Então, são as projeções que a gente tem aí para esse mercado de startups. Olhando 2022, entendemos que a gente tem um cenário desafiador, mas esse é o fluxo. Vai continuar sendo a tecnologia, essa área de tecnologia já há alguns anos vem representando o diferencial nas bolsas de valores do mundo, e esse setor continuará sendo um setor com muita energia gravitacional, ou seja, atraindo muitos fluxos de capital. Por mais que haja desafios no mundo e no Brasil em especial, essa área será sempre um polo de atração. Estejamos atentos. No caso da Oi, ela criou no Rio de Janeiro o 8, que é um ambiente de aceleração de startups. E a empresa está em busca também dessas possibilidades de negócios escaláveis. Ela está estimulando startups, novas ideias. Em algum momento ela pode ser sócia de uma startup dessa e isso pode gerar uma explosão de valor que a gente não consegue sequer imaginar. Para você ter uma ideia, temos já mais de 2 dezenas de unicórnios no Brasil. Pequenos negócios que cresceram ao longo dos anos e já atingiram o valor de mercado de $1 bilhão. Essa escalabilidade de valor de mercado depende muito do negócio, da proposta. Tem empresas que demoram 3, 6 anos, tem empresas que demoram 9 meses para chegar a este valor de $1 bilhão em valor de mercado, né? Então, vamos ficar de olho nesse tema, que é um tema que nos interessa enquanto investidores. Uma notícia sobre a Petrobras. A Petrobras ela disse já ter recuperado mais de 6 bilhões de reais por conta dos acordos de delações premiadas, todos oriundos da Operação Lava Jato. A Petrobras foi violentada ao longo de alguns anos
do governo do PT. Essa violência se deve a uma série de desvios, uma ocupação política da empresa, uma série de desvios de recursos, superfaturamentos de contratos para proporcionar enriquecimento ilícito de diretores e de executivos da empresa, gerar oportunidades de captação de dinheiro para financiar campanhas de partidos políticos, de políticos e, ao mesmo tempo, ainda gerar ganhos para as empresas contratadas. Isso foi o que a Lava Jato provou, isso não é ficção científica, e a Petrobras conseguiu recuperar 6 bilhões de reais. Isso é a materialidade dos crimes. Isso é a materialidade dos crimes. Você conseguir recuperar 6 bilhões de dinheiro desviado, isso, para mim, é a prova cabal de que os crimes foram praticados. Não há o que discutir sobre esse assunto. O negacionismo é uma estupidez, independente de qual seja a área, né? Então, o negacionismo é uma estupidez. E, no caso da Petrobras, negar os fatos beira a insanidade ou o descaramento total, né? Ou insanidade ou descaramento total. A Petrobras informou, no dia 28 de dezembro, que já recuperou 6,2 bilhões de reais devolvidos à empresa em decorrência de acordos de colaboração, leniência, repatriações e renúncias. Essas informações foram publicadas em sua agência de notícias e somente no ano de 2021 foram mais de 1,2 bilhão de reais recuperados pela empresa. A mais recente devolução se refere ao acordo de colaboração premiada celebrado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e executivos da Carioca Engenharia. Os ressarcimentos decorrem da condição de vítima da Petrobras nos crimes investigados no âmbito da Operação Lava Jato. A companhia reafirma seu compromisso de adotar as medidas cabíveis em busca do adequado ressarcimento dos prejuízos decorrentes que lhes foram causados. De acordo com a agência, a Petrobras atua como coautora do Ministério Público e da União em 31 ações de improbidade administrativa em andamento, além de ser assistente de acusação em 85 ações penais relacionadas aos múltiplos atos ilícitos investigados pela Operação Lava Jato. Então, essa já é uma questão consumada, né? E que nos mostra o porquê os políticos resistem tanto a privatizar as estatais. Porque elas são ocupadas politicamente e servem para isso aí que a Lava Jato descobriu. Se não houvesse a Lava Jato, estaria tudo debaixo dos panos, como muito sempre esteve. A Lava Jato puxou o pano e revelou o que estava acontecendo, que já se sabia que acontecia, mas não era tão fartamente documentado e provado, comprovado. Mas as estatais continuam aí. Enquanto existirem, serão territórios férteis para que isso volte a acontecer. A saída, ao meu ver, é a privatização. As pessoas precisam parar de ser ingênuas e acreditar nessa teoria de que é um patrimônio do povo. Isso é uma grande bobajada, isso é incentivado pelos políticos apenas para continuar metendo a mão nas estatais. E o povo, inocente por falta de conhecimento, de estudo adequado, de visão, acaba caindo nessa conversa fiada, populista, demagógica e corrupta. A privatização é um grande benefício. Você vende as empresas estatais, outros grupos privados assumem essas empresas, vão investir, vão gerar inovações, vão gerar desenvolvimento, vão gerar empregos e vão gerar impostos. Este será o ganho dos governos, impostos que serão pagos. Pronto. Esse é o melhor movimento que poderia ser feito no Brasil. Infelizmente, vai demorar ainda para que isso vire uma prática recorrente, porque as pessoas não querem largar o osso. Osso não, filé em alguns casos. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.